Josué Miranda, para o canal RSEG SSMA. Peço a você que inscreva-se em nosso canal, assine o sininho para receber todas as notificações, marca receber todas, deixe os seus comentários, deixe o seu like, conta para nós aqui o que você tem achado aqui do nosso canal. É muito importante a sua interação aqui no canal RSEG SSMA. Vai fazer com que o canal venha crescer cada vez mais e mais e possamos também melhorar o nosso conteúdo, cada dia trazer vídeo com uma qualidade aí mais avançada, aplicando sempre a melhoria contínua. Isso é muito importante para nós, ok? Hoje, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a NR35 e ela, na realidade, será um treinamento. Hoje vamos trazer aqui em antemão, em primeira mão, podemos assim dizer, um treinamento do Anex 3 da NR35. Fique comigo até o final desse vídeo. Você vai ter esse treinamento aqui gratuitamente aqui no canal RSEG SSMA. Então, a partir de agora, nós vamos começar então esse treinamento do Anex 3 da NR35. Vamos lá para o treinamento. Vou preparar aqui tudo certinho. Então vamos startar. Vamos lá. Agora sim, tá aqui NR35, Anex 3. Foi aí a publicação de 2022. Dezembro de 2022 foi publicado então esse novo Anex da NR35. Então vamos entender aqui o que trata esse anexo que fala sobre escadas. O Anex 3 da NR35 tá aí. Escadas. Primeiro item aqui, primeiro parágrafo, fala sobre objetivo. Qual é o objetivo desse anexo da NR35? Estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para a utilização de escadas como meio de acesso ou como postos de trabalho no trabalho em altura. Então a gente vai usar a escada, ele define dentro desse anexo duas funções para a utilização de escadas no trabalho em altura. Primeira função, primeira coisa que nós vamos usar, a primeira função da escada será como meio de acesso, meios de acesso ao trabalho em altura. E a segunda opção, posto de trabalho. Então posso utilizar a escada como meio de acesso e como posto de trabalho. Porém, nós vamos entender a partir de agora quais são as escadas e quais são os requisitos para ser utilizada como meio de acesso e ser utilizado como postos de trabalho. Ok? Então, meio de acesso, aqui tem um exemplo, nós temos uma escada aqui em Marinheiro, né, um exemplo aí de um meio de acesso. E agora um exemplo de posto de trabalho. Nós temos aqui um trabalhador sobre uma escada, né? Essa escada que fala autossustentável, na verdade é muito conhecida como escada tipo A, e aí tem, dependendo da região, tem outros nomes. O pessoal fala escada de abrir, né? Escada tipo A, mas o nome correto fala assim, chama-se escada autossustentável, ok? Então aqui um exemplo de um posto de trabalho, um trabalhador aqui utilizando essa escada aqui para um exemplo aqui de fazer uma troca de uma lâmpada, por exemplo. É uma atividade aí que está sendo utilizando a escada e agora está dentro da NR35. Uma atividade agora que tem um anexo somente tratando de escadas. Então nós temos que atentar agora dentro da NR35 no cumprir, no cumprimento, né, desse Anex 3. Próximo aqui, então, o campo de aplicação. Aonde que se aplica esse anexo? Esse anexo se aplica aos dispositivos, nesse anexo, às escadas de uso que individual. 2.1.1 O campo de aplicação
desse anexo, grifado aqui em vermelho, não alcança as escadas de uso coletivos. O que são escadas de uso coletivo? São essas escadas, né, de degraus, né, escadas aí. Um exemplo que está aqui na foto. Isso é um exemplo de uma escada de uso coletivo. Então, não é aplicado o anexo 3 nesse tipo de escada. Ok? Ficou claro isso aqui? 2.2. Esse anexo não altera os requisitos específicos sobre o tema estabelecido nas demais normas regulamentadoras, respeitando o campo de aplicação de cada norma. Então, assim, ele não altera as demais normas. Quais demais normas? Aí nós temos a NR12, temos a NR18, a NR22, são outras normas que tratam da escada, dos tipos de escada, como é que tem que ser uma escada, o que precisa ter numa escada. Então, por exemplo, essa escada aqui de uso coletivo, ela é contemplada lá dentro da NR12, ok? Então, quer dizer, esse anexo da NR, nós precisamos entender, o anexo 3, ele não anula o item escada nas demais normas. Nós temos que atentar a esse parágrafo, ok? Próximo. Classificação da escada. Então, o anexo 3, ele classifica 3 tipos de escadas. Primeiro, escada fixa vertical, escada portátil de encosto e escada portátil autossustentável. Nós temos aqui, podemos dizer aqui algum exemplo aqui dessa primeira foto, uma escada fixa vertical, uma escada de encosto. Por que é de encosto? Porque ela tem aquela parte, né, que seria de encosto, por exemplo, usado muito em poste. O pessoal que trabalha aí na área elétrica, né, telefonia, então usa muito essa escada de encosto. Ela tem um material ali que é tipo podemos dizer tipo uma cinta, né? E ela encaixa ali, ela encosta no poste e trabalha ali o formato do oval ali, angular dali do poste, entendeu? Por isso é considerada uma escada portátil de encosto. Já a fixa, ela não tem esse item que seria após o último degrau. Então ela não tem, os degraus ela finaliza com o próprio degrau, ok? Conseguimos entender? E a escada portátil autossustentável é essa terceira escada que nós temos aqui, a escada mais conhecida como escada tipo A. Classificação 3. Classificação das escadas de uso individual. Para fins de aplicação desse anexo, as escadas de uso individual podem ser classificadas como escada fixa vertical, quase que não saiu, hein? Escada portátil, escada de encosto e escada portátil autossustentável. As escadas de uso individual não compreendidas na classificação prevista no item não se exclui da aplicação dos requisitos gerais previstos no item 5.1 desse anexo. Ok? Próximo slide. Anexo 3. Aí, aqui no item, no parágrafo 4, né? No item 4 aqui. Então, trata do quê? Planejamento, capacitação e autorização. 4.1. Planejamento. 4.1.1. A utilização da escada como meio de acesso ou como posto de trabalho em altura deve ser precedida de... grifado em vermelho. Análise de risco. Em conformidade com o item 35.5.5 da NR35, que trata exatamente do tema análise de risco. É importante. Então, a
A escada, para ser utilizada como meio de acesso ou como posto de trabalho, tem que estar contemplada por uma análise de risco, ok? É obrigatório, então, os profissionais agora da área de segurança, né, vai fazer um trabalho aí com escada, tem que obrigatoriamente elaborar, então, a APR, análise de risco. Então, tá pedindo aqui nesse parágrafo. Análise de risco deve considerar. Aí nós temos aqui alguns exemplos aqui de tipos de atividade. Vamos lá. Análise de risco deve considerar o quê? Item A aqui. Item A o quê? Se o trabalho em altura pode ser realizado com segurança, nós temos que atentar a isso daí, a partir de uma escada de uso individual, ou se deve ser utilizado outro meio. Nós temos que atentar. Ela é seguro fazer a tarefa a partir de uma escada, ou eu tenho que buscar um outro meio, um andaime, uma plataforma elevatória. Nós temos que pensar aí num meio que seja mais seguro. Nós temos que, primeiro passo, então, fazer essa análise, né? Tipo assim, ele pode ser realizado com segurança? Nós precisamos ver. Aí vai ter que... O que vai envolver? O profissional de segurança, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança vai ter que exatamente ir na área e fazer uma avaliação prévia, ver o local, buscar os itens que temos a mais, né? Se realmente, por exemplo, se temos, se tem condições da tarefa ser executada a partir de um dispositivo mais seguro, de um equipamento mais seguro, por exemplo, um andaime montado corretamente, né, uma bancada, sei lá, que seja bem fixada e que tenha ali, consiga promover ali no posto de trabalho uma segurança maior do que está usando a própria escada. Ela já deixa isso daqui também amarrado aqui dentro desse item. Tipo de escada individual e suas características. Então temos que entender aqui quais tipos de escada é apropriado, seria o mais correto para aquela atividade. Qual a característica dessa escada, né? As medidas de prevenção necessárias. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, vou trocar uma lâmpada, né? Qual a escada mais apropriada para fazer uma troca de lâmpada? É a escada fixa? É a escada de encosto? É a escada autossustentável? Nós já conseguimos imaginar. Então a mais correta é a escada autossustentável, tipo A, mas mesmo assim não isenta também de ter um outro colaborador ali, um outro trabalhador, segurando aquela escada. E aí vale também, não podemos esquecer a regrinha lá dos 3 pontos de apoio, né? Não vou subir até o topo da escada, né? Manter lá os 3 degraus de cima para baixo, né? No máximo, né? Você manter ali os 3 pontos de apoio, não subir até o topo da escada. Então essa regra, né, continua válida, né? Nós temos que, aí o profissional de segurança tem que orientar quem for trabalhar com a escada, ok? Outro item, aqui por exemplo, que eu tenho um exemplo, coloquei uma escada. Que tipo de característica da escada? Um exemplo, uma escada que ela é de alumínio, a largura da escada, a altura, quanto é o tipo de peso, até quantos quilos essa escada suporta, né, de peso em cima dela ali, né, da carga máxima aplicada, né, quantos quilos suporta essa escada, né, a abertura, a altura. Então tem toda essa característica. Nós temos que levantar essa característica da escada. Isso daí, inclusive, tem que estar amarrado ali, alinhado dentro da análise de risco. Ok? Medidas de prevenção. Aí nós temos aqui também um outro exemplo de uma amarração de escada, uma escada amarrada, evitar que essa escada ela venha escorregar, né, e venha ali levar o trabalhador a um acidente ali por queda de nível diferente, ok? Então aqui, as medidas ali tem que ser aqui, as medidas de prevenção necessárias. Nós temos que amarrar, colocar isso também dentro da análise de risco. Então,
deixa essa abertura. Você pode colocar dentro da análise de risco, ó, vai usar uma escada fixa, é obrigatório que a escada esteja amarrada. Pronto, entendeu? Já amarrou isso daí, já está amarrado dentro da análise, né? Ah, mas ninguém me falou isso e etc, etc. Não, sim, está amarrado dentro da análise de risco. Então, nós voltando lá atrás, né? Nos primeiros slides aqui, ela amarra, é obrigatório ter análise de risco. Então, vai da compreensão do profissional de segurança aí, de ter um olhar mais criterioso, né? Não deixar passar despercebido aí a questão da segurança aí no uso da escada. Próximo aqui. Então nós vamos aqui agora para vamos lá. Tem um item aqui de 5 metros, né? O pessoal vai ficar um pouco assustado aqui, né? É que assim, a NR35 ela fala, considera, né? Agora não é mais considera, né? Aplica-se trabalho em altura, né? Eu falei, fiz até um vídeo anterior aí, né? A toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros. Ok? Mas aqui dentro desse anexo tem um item aqui de 5 metros. Nós vamos entender o que é esses 5 metros aqui. O pessoal não se assuste não, tá, pessoal? 4.1.3 é dispensado a análise de risco, que está até grifada, e o sistema de proteção individual contra queda quando da utilização da escada como meio de acesso para altura de até 5 metros, desde que em avaliação prévia não sejam identificados riscos adicionais de queda com diferença de nível. Ok? Então o que colocou aqui, por exemplo? Dentro desse anexo, ela está permitindo que o trabalhador possa usar a escada como meio de acesso até 5 metros de altura e fica dispensado, olha só, fica dispensado a proteção individual contra queda, quer dizer, você usar ali o cinto de segurança, usar a linha de vida, né? E também dispensado a análise de risco. Desde que, o que vai acontecer? Você foi lá, o profissional de segurança foi lá e fez uma avaliação na área e viu que a escada está bem fixada e etc. E não foram identificados riscos adicionais de quais riscos adicionais? Riscos adicionais de queda com diferença de nível. Por quê? Você subir a própria escada com 5 metros já tem o risco principal, que é um risco de queda. Querendo ou não, tem o risco do trabalhador escorregar, pode acontecer, passar mal e sofrer queda, entendeu? Não precisamos ficar cerca de 3 horas nessa avaliação, mas está permitido dentro da NR. Agora, quais riscos adicionais? Eu coloquei, vamos ver aqui as imagens. Por exemplo, você foi lá e viu que a escada ela não tem uma sapata antiderrapante. É um risco adicional dessa escada escorregar e levar aí a uma queda de diferença de nível. A escada não está amarrada, né? Aqui uma escada, por exemplo, um exemplo de uma foto aqui, uma escada tipo autossustentável, próximo à janela. Então quer dizer, vou acessar aqui, vou usar como posto de trabalho, porém tem um outro risco aqui adicional, que é essa escada tombar ou o trabalhador desequilibrar e cair para fora dessa janela, tá? Então aqui não pode, vou usar a escada aqui, sim, mas o que eu preciso fazer então? Tem que colocar um guarda-corpo, essa janela tem que estar protegida, tem que eliminar esse risco adicional para que você possa realizar a tarefa a partir de uma escada. E isso é usado muito na construção, principalmente na indústria da construção civil, obras verticais, né? Usa-se muita escada, né, para passar fiações elétrica, hidráulica. Então, a escada é muito utilizada realmente, né, nesse segmento. Outro item, tá chovendo, tá molhado, a escada tá molhada, é um risco adicional, o trabalhador escorregar. O calçado tá sujo, né? O cara tá lá com o calçado sujo de lama, tá molhado, sujo de óleo, né? É um outro risco que vai levar o trabalhador aí a escorregar e sofrer uma queda com diferença de nível. Ok? Então, se não for identificado, né? Riscos adicionais, posso então fica
Você não precisa, né? Não vai precisar então de colocar ali um sistema de proteção individual, e também fica dispensado a análise de risco, ok? Agora, lembrando, gente, não é para trabalho, somente para meios de acesso, tá? Agora vem aqui treinamento, instrução de uso da escada. Vamos entender. Tem aqui um primeiro item, que é treinamento da NR35, e o segundo, instrução de uso de escada individual. 4.2 trata então sobre o que? Capacitação. 4.2.2.1, quando da utilização de escada de uso individual como no meios de acesso ou posto de trabalho, para trabalho em altura, o trabalhador deverá ser capacitado, ou seja, passar pelo treinamento. Aonde que é esse treinamento? Vai ser um treinamento extra do anexo 3, conforme estamos aqui trazendo hoje aqui para o canal? Pode ser, né? Mas também isso já pode ser incorporado dentro do próprio treinamento da NR35. Então agora, quando os profissionais de segurança, quando for elaborar realizar aí um treinamento da NR35, não pode esquecer do anexo 3 agora, né? Tem que ser inserido aí dentro agora do conteúdo programático do treinamento da NR35. De acordo com o conteúdo previsto aonde? No capítulo 35.4, que fala do treinamento da NR35. Deve ser incluída na capacitação prevista no item anterior a utilização segura de escada de uso individual. Então temos que falar sobre aí a utilização segura do uso de escada individual. Quando dispensada a análise de risco ou em conformidade com o item 4.1.4.3 no anterior desse anexo, são dispensada capacitação e autorização para trabalho em altura. Então, se eu vou usar somente para acesso lá dos 5 metros, somente acesso, e aí está seguro, aquele acesso foi definido como acesso seguro, então o trabalhador vai poder subir 5 metros, não precisa de ter. Então, são dispensada capacitação e autorização para trabalho em altura, previsto no capítulo 35.4 da NR35. Aí no caso é o seguinte, o que vai ter que ver? Foi dispensado, mas aí tem que ser transmitido ao trabalhador instruções básicas de segurança de uso da escada de uso individual. Vai usar só para acesso, então não vai precisar do treinamento, mas vai precisar que seja ali passado para o trabalhador, né, a instrução de uso daquela escada, né? Passar algumas recomendações ali, as recomendações de segurança, e eu sempre orientando que é somente para acesso. Como é que eu vou subir essa escada? Eu não posso subir a escada ali com a mão segurando com a mão no degrau, outra levando materiais, não. Sempre tem que orientar sempre o trabalhador. Vou acessar e é somente o acesso. Lembrar que eu preciso de ter as duas mãos para acessar. E a gente pega isso aí que se tornou um hábito contrário à segurança, à prevenção, do trabalhador querer subir a escada, acessar e já quer levar todas as ferramentas, levar todos os materiais junto. Não. Então primeiro ele tem que fazer o acesso e depois esses materiais e essas ferramentas tem que ser içada, né, com uma corda, uma bolsa para transporte de ferramenta, para transporte de materiais. Eu não posso subir a escada, né, aí entra os 3 pontos de apoio. Ok? Nós temos que atentar também com relação a isso daí e transmitir isso para o trabalhador, ok? Próximo slide, agora no item 5 do anexo 3. Requisitos gerais. 5.1.1. A escada de uso individual deve atender a um ou mais dos seguintes requisitos. Que requisito é esse? Item A aqui. Ser fabricada em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes sob
responsabilidade do profissional legalmente habilitado, ou seja, tem que ser fabricado conforme normas nacionais. Que norma é essa? Conforme uma NBR, né? Tá aqui, até coloquei aqui, pode ver o exemplo, Associação de Normas Técnicas, né? Conforme uma NBR. E aí ter a responsabilidade profissional habilitado de um engenheiro, né? Provavelmente um engenheiro mecânico. E ter a RT. A RT é o quê? A anotação de responsabilidade técnica. Quando se fala em anotação de responsabilidade profissional legalmente habilitada, a gente vai... O que garante essa responsabilidade? Essa responsabilidade é garantida através de uma RT que é tirada ali pelo engenheiro. Ok? Item B. Ser projetada por quem? O profissional legalmente habilitado, tendo como referência também, eu vou fazer uma escada, tá? Qual é a referência? Qual é a norma que você vai buscar? Tem que buscar uma norma técnica nacional. Ou, né, no caso aqui, voltando, né? Se não tiver vigente, né? Vamos lá, voltando aqui, vamos voltar anterior. Ser fabricado conformidade com normas técnicas nacionais. Opa, pera aí. Então, eu ia falar algo errado aqui, hein? Normas técnicas nacionais vigente, tá? Então, não tá falando aqui de norma mais internacional. Buscar uma norma nacional, ok? É compreensão. NR é norma, é entendimento e compreensão. Então, foi tirada essa brecha de norma internacional. Tem que buscar uma norma nacional. Aí no item B a mesma coisa. Então, embaixo, ser projetado, profissional legalmente habilitado, tendo como referência norma técnicas nacionais vigente. Ou ser certificado conforme normas técnicas. Ela tem que ser certificadas. Ou ter a referência dessas normas técnicas nacionais vigentes. Tem que se atentar a isso daí. Então vai precisar de qualquer forma. Comprei uma escada. Então, de um fabricante. O fabricante ele vai ter que te enviar essa documentação, né, dessa escada, essa RT, o embasamento da norma técnica que ele está usando e etc. na sua fabricação. A empresa vai fabricar. Vou fabricar aqui. Tem lá, pessoal, as empresas que trabalham com metalurgia, né, usam muita solda e nós temos materiais. Vou fabricar uma escada aqui, por exemplo, de metalon, um exemplo aí. Né? Posso fabricar? Pode, né? Porém, vai ter que ter a responsabilidade aí, ser projetada, ter o projeto dessa escada por um engenheiro e ter essa referência de norma, qual é a norma, qual é o embasamento técnico que ele está usando nessa fabricação. Ok? Então fica aqui, norma técnica, projeto, ART. Próximo item, 5.1.2. As escadas de uso individual devem resistir à carga máxima aplicada. B. Ser construída com materiais e acabamentos que não causem lesão ao usuário durante o uso. Ser submetida à inspeção inicial e periódica. D. Ser construída de madeira. As peças devem ser aplainadas em toda a sua face. Em caso de aplicação de revestimento, este deve ser transparente, facilitando a visualização de inspeções. Então entramos aqui, resumindo aqui, então eu preciso ter o quê? Vamos lá. Resistência, acabamento, checklist, madeira sem pintura. Coloquei aqui um parágrafo, aliás, um título aqui. O título desse slide. Vamos lá. Aqui é exemplo. O que é um exemplo? Peguei aqui. O que é uma rebarba? O que é um material de maca-mão? Vamos supor que aqui um exemplo de um tronco de uma árvore, né? Se cortou, ficou com essas farpas aqui. Esse é um exemplo aqui de o quê? De acabamento. Um exemplo. Construí uma escada de madeira e a escada está cheia de farpa. Então não pode. Nós temos que atentar a isso daí. Então, em obra usa muito isso aí. Vou fazer uma escada, tem que fabricar essa escada. Lembrando, ter a responsabilidade do engenheiro, um embasamento técnico, atentar o que? Essa escada foi projetada, ela tem um embasamento normativo, ela é segura, porém,
As madeiras que eu vou usar um caibo, por exemplo, para fazer a escada. Lembra que esse caibo eu vou precisar o quê? Eu vou precisar fazer um lixamento, um aplainamento nesse caibo para tirar todas as rebarbas de farpa, para que não venha isso causar aí uma lesão aí na mão no trabalhador, ok? Então, outra coisa, resistência a essa carga, essa escada precisa resistir à carga máxima aplicada, a resistir às cargas aplicadas. Que cargas são essas? O peso do trabalhador, mais as ferramentas que ele vai estar utilizando sobre essa escada, mais materiais, etc. Então, vai fazer uma somatória de todo esse peso e ver se essa escada ela é compatível com tudo isso daí. Então, nós vamos ter que ser mais criteriosos aí, também nas liberações, atentar com relação a isso daí, né? De ir lá inspecionar, verificar se a escada se ela resiste ao peso do trabalhador. E aí, em construção civil, vai abordar muito isso daí, porque fez escada, está exposto ao sol, à chuva, e a escada, a maioria das vezes, né, já está com os degraus e já está praticamente comprometido, né, já está quase tudo podre. Então é complicado, tem que ficar atento com relação a isso daí. Então, se tem um olhar mais criterioso aí, quando for fazer uma análise de risco, ir lá no posto de trabalho, verificar realmente qual é a escada, qual é a escada. Deixa eu ver a escada, como está a escada, como está a manutenção dessa escada. E mais na frente vamos falar aqui sobre questão de manutenção também, que contempla agora dentro desse anexo. Aí a questão aí, já no item 6 já traz isso que eu acabei de dizer, ser submetida à inspeção inicial e periódica. A escada vai precisar o quê? Todos os dias, antes de começar a tarefa, tem que passar por uma inspeção periodicamente, né? Antes de liberar, você liberou a escada para a tarefa, foi lá, fez uma inspeção, fez uma liberação. Como a gente geralmente faz muito isso em andaime, né? A liberação do andaime, terminou a montagem, vai lá e faz a liberação do andaime para operação, né? Andaime liberado. E agora a mesma coisa com a escada, né? A gente vai ter lá, fez a inspeção, pode até adotar um sistema aí de colocar ali uma identificação, escada liberada, né? Porque significa que essa escada foi inspecionada, né? Foi realizado ali um checklist. Vou ter aqui um exemplozinho aqui da foto no checklist. Nós temos que ir lá fazer esse checklist dessa escada, ver se as madeiras e as peças, né? Se não tá com rebarbas e etc, né? Não pode, se for de madeira, ela não pode ser pintada, ou tem que ser algo transparente, porque para que você consiga visualizar ali alguma trinca, algum degrau que está ali estar danificado, entendeu? Então, por isso que não pode ser pintada, para você conseguir identificar ali as não conformidades, anomalias, né, que essa escada venha a apresentar, ok? Próximo slide. E aí, isso daí aquela velha história, né? Profissionais de segurança aí já que estão, os veteranos da área aí já sofrem muito com relação a isso daí. Um por vez. A escada só pode subir um por vez. Então, 5.1.3. A escada de uso individual deve ser usada por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado pelo fabricante ou projetadas para uso simultâneo. Exceto, quando o fabricante determina, pode subir 2 pessoas na escada, ou o projetista, ou quem fez lá, o engenheiro que projetou e fez um projeto que essa escada pode ser usada por 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, caso contrário é somente um por vez, sempre aquela mesma história, todo mundo já sabe, de frente para a escada, né? E tem uma galerinha aí que gosta de subir ou descer a escada de costa, né? De costa para a escada, né? Já vi, principalmente descer, tem uma maioria aí, quando você vai, quem trabalha aí mais tempo na área aí, né? Sempre vai ver uns coleguinhas aí descendo de costa para a escada. Opa, avançou muito aqui. Próximo slide. Fora de uso vezes empresa especializada.
5.1.4. As escadas de uso individual devem ser retiradas de uso quando apresentar defeitos ou imperfeições suscetíveis de comprometer o seu desempenho. Então, identificou que a escada está ruim, tá não conforme, está danificada, tem que ser retirada de uso. Ok? Ser retirada de uso. Um exemplo aqui, uma escada com degrau quebrado, por exemplo. Não tem como ser utilizada essa escada, tem que ser retirada de uso. E aí, como é que eu faço? Posso recuperar essa escada lá na oficina da empresa? Posso sim ou não? Vamos lá entender agora. Próximo item embaixo aqui. Quando suscetível de recuperação, a escada de uso individual deve ser recuperada pelo fabricante ou por empresa especializada ou por trabalhador capacitado. Então, vou mandar para uma empresa aqui um exemplo de escada de alumínio, um exemplo aqui. Eu posso fazer uma amarração com arame? Não. Tem que mandar lá para o fabricante, se ele consegue recuperar essa escada. Caso contrário, né? Não pode, eu preciso ter que enviar quando suscetível de recuperação, quando você avalia que essa escada consegue ser recuperada, então ela tem que ser reparada por quem? Pelo fabricante. Pelo fabricante daquela escada. Ou por empresas, ou se tiver uma empresa que seja especializada em recuperação dessa escada, desse tipo de escada, por exemplo. Ou por trabalhador também que seja um trabalhador capacitado e depois ser inspecionado, que consiga garantir a segurança dessa recuperação dessa escada. Então entra aqui, eu falo em empresas especializadas, entra aí empresas certificadas, né, qualidade de empresa, entra lá um exemplo do AISO, só existe um exemplo aqui, para nós entendermos. São empresa que tem essa capacitação, que tem essa especialização e que tem que a gente fala muito aí na questão de certificação, ok? E o trabalhador também tem que ser capacitado, ele tem que ter um conhecimento técnico, capacitação técnica para estar fazendo a recuperação de escada. Próximo slide. Aí, qual que é o título? Passagem do tempo, largura, altura, ponto de apoio, espaço para as mãos. Tudo isso nós vamos entender agora nesse item agora 5.2. Requisitos específicos. 5.2.1. A escada fixa vertical de uso individual. 5.2.1.1. A escada fixa vertical de uso individual deve. Item A, letra A, né? Quando externa, ser construída de materiais resistentes a intempéries, ou seja, de material que não venha a oxidar. A gente fala muito, quando fala isso, a gente vê muito aí a questão do aço inoxidável, ou uma escada que seja feito de aço, mas que tenha uma proteção, que tenha uma pintura, que protege, que tem uma proteção, uma camada de proteção muito conhecida como famoso zarcão, né? O pessoal fala aí muito aí, né? Que é passado ali no metal e depois é um tratamento, depois entra a pintura para proteger com relação à oxidação, que essa escada não venha sido ali, né? A gente fala aí, né? Enferrujar, por exemplo. Enferrujar é o processo de oxidar, né? Então, tem que garantir isso daí, né? Essa escada, quando vai ficar exposta na área externa, não venha a ser oxidado, que ela aguenta aí o sol e chuva, né? Que seja apropriada aí para a passagem do tempo. Ter largura. Aí qual é a largura? De 40 centímetros a 60 centímetros. Então existe uma largura mínima aí, tá? De 40 a 60. É a largura dessa escada. Não pode ter uma escada menor, com a largura menor que 40 centímetros. Ter espaçamento dos degraus. Qual é o espaçamento dos degraus? Entre 25 e
e 30 centímetros. Não pode existir degrau mais alto que 30 centímetros de altura, ok? Voltando aqui, ter corrimão, né? Ou continuação dos montantes ultrapassando o piso superior ou a plataforma de descanso com altura de 1,10 m e 1,20 m. A questão do guarda-corpo passando para cima. Nos casos, por exemplo, da escada tipo, um exemplo aqui, uma escada tipo marinheiro, tem essa gaiola protetora, ela sobe, aí ela terminou aqui no final, mas essa gaiola tem que passar, então, fosse um guarda-corpo, passar para ali de 1,10 m a 1,20 m, formando ali como se fosse um guarda-corpo, ok? Então ela precisa se atentar nisso daí também. Outro item é estar distanciada da estrutura, que é fixada no mínimo 15 centímetros. Então preciso ter um espaço para mim colocar as mãos. Não posso fazer uma escada colada, né? Fazer uma escada ali fixada, colada na estrutura. Não tem como você nem enfiar a mão ali para poder segurar nos degraus da escada, ok? Então esse espaçamento tem que ser no mínimo 15 centímetros. Não pode ser menor que 15 centímetros, ok? Então, for fazer uma inspeção de escada, tem que ir lá pegar uma trena e medir lá o espaçamento. A escada está com 10 centímetros. Ela está em não conformidade. Precisa ter um espaçamento de no mínimo 15 centímetros. Ok? Conseguimos entender isso daí? Próximo slide. 5.2.1.1.1. Quando constatada a inviabilidade técnica da adoção dos requisitos para a construção da escada física vertical, contemplados no item 5.2.1.1, deve ser adotadas medidas alternativas de segurança do trabalhador. Quando que? Aí, questões aqui fora do padrão, coloquei vezes linhas de vida, vezes escada plataforma. Então, quando constatada a inviabilidade, que inviabilidade técnica, para adoção dos requisitos para construção de escada fixa, não existe uma viabilidade, né, de construir essa escada. Então deve ser adotadas medidas alternativas. Quais medidas? Um exemplo, nós podemos usar aqui uma linha de vida, como uma medida alternativa. Aí já tem que voltar para a proteção do trabalhador. Ou usar uma escada tipo plataforma, que já vai garantir a segurança maior para o trabalhador aí. Temos que pensar nessa questão aqui. Ok? Outro item agora, próximo 5.2.1.2, a escada fixa vertical de uso individual com mais de 10 metros de comprimento deve ter plataformas de descanso, pelo menos a cada 10 metros. Então aqui, a NR12, ela fala o seguinte, ela traz que você é obrigado a se ter, a cada 6 metros tem que ter um patamar de descanso. Já no anexo, aqui no anexo 10, né, ele fala o seguinte, que no mínimo a cada 10 metros tem que ter um patamar de descanso. Ok? Mais uma coisa que nós temos que compreender aqui é o seguinte, tá? Esse item provavelmente vai causar aí pode ser que venha causar uma grande confusão aí com relação na interpretação das normas da NR. Por exemplo, a NR12 é obrigado a ter o quê? A cada 6 metros. NR35, nós temos que entender o seguinte, é uma NR de trabalho em altura. E nós entendemos que o trabalho em altura é uma atividade rotineira, ou podemos dizer que é uma atividade não rotineira. A gente tem que entender essa classificação, nós temos que entender o que está sendo feito. Então, na minha concepção, no meu entendimento, eu entendo que o trabalho em altura é uma atividade, por exemplo, isso é usado na construção, numa manutenção, que é uma atividade não rotineira, correto? Então ali é algo que vai ser temporário. Foi montada essa escada, mas essa escada é montada somente para realização da tarefa. Vou montar uma escada para o trabalhador acessar um galpão, para trabalhar, está fazendo a fabricação, a construção, aliás, trabalhando na construção de um telhado, desse tipo, algo desse tipo, por exemplo, né? Construção de um mezanino, de um outro andar, né? É algo temporário. Então, nesse caso, eu até entendo aí a questão do patamar,
a cada 10 metros, né? No mínimo ter um patamar a cada 10 metros. Eu não posso ter tem 20 metros de altura, então eu preciso ter, no mínimo, no meio, um patamar ali no meio. Ok? Isso aqui, tipo assim, nós temos que agora buscar essa interpretação. Quer dizer, agora, se o local já é um local que não é mais uma atividade, é um local que é uma atividade rotineira, né? Um armazém, é um silo, por exemplo, aí nós já esquece o negócio de NR35, nós temos que voltar para NR12, né? E aí se adequar em NR12 lá, que é o patamar a cada 6 metros, é algo que vai ficar fixo ali, né? Não é uma atividade temporária que é realizada naquele local. É uma atividade que já é rotineira. Essa é a minha concepção, meu entendimento na interpretação desse ponto aí, desse parágrafo aí, né? Do patamar de descanso está relacionado a 10 metros. Ok? Manutenção preventiva. Manual de uso vezes manutenção preventiva. Então é o seguinte, a escada portátil de uso individual 5.2.2.1, a organização deve possuir procedimentos ou instruções básicas do que? De uso e manutenção das escadas portátil de uso individual. Então tem que ter um manual de uso, ter um plano de manutenção, né? Ter ali um procedimento, ou seja, ter um procedimento de instrução ou instrução de uso e manutenção dessa escada. Então tem que elaborar, tem que ter a elaboração, ter esse documento na empresa, né? Com a instrução de uso e manutenção da escada, né? Ok? Então nós temos que atentar também nesse quesito para estar cumprindo aí o anexo 3 da NR35. Marcação do fabricante. Aí é o seguinte, ou responsabilidade própria. É um exemplo que aí é o título, né? 5.2.2.1.1. As escadas portáteis devem possuir marcação indelegível com dados do fabricante. Ou seja, eu comprei uma escada e ela tem que ter lá essa marcação, todos os dados do fabricante, data de fabricação, referência, lote, ano, etc, 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 entendeu? Tem que ter atentar nisso daí. Tipo, peso, capacidade da escada, todas essas informações devem estar contempladas ali na escada. Agora, no próximo item, que é o seguinte, a marcação do fabricante não se aplica à escada portátil de uso individual fabricada sob responsabilidade da própria organização. A empresa fabricou a escada, então ela não precisa isenta, ela está isenta dessa marcação, ok? Mas aí, lembrando, tem que ser fabricada sobre o quê? Sobre responsabilidade própria da organização. E aí, nós voltando lá atrás, voltando lá no anterior, quem lembra lá, fabricante ou a fabricação própria sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, ok? Então você quer atentar nisso. Então é isento, mas lembrando que também isso daqui não vai se isentar de ter a responsabilidade de ali de um profissional e ser fabricado conforme projeto, ok? Elaboração de procedimento de uso e manutenção. Procedimento ou instrução básica de uso e de manutenção das escadas portátil de uso deve conter, primeiro, as orientações básicas de uso para manutenção. Tem que ter um manual ali de manutenção, ok? Número máximo de usuários simultâneo, quando aplicável. Ter lá, por exemplo, quantas pessoas posso estar utilizando essa escada, né? Lembrando que é um só por vez, exceto, né? Lembra, exceto quando definido pelo fabricante, ok? Item C, carga máxima, quer dizer lá o peso que essa escada suporta. E item D, as limitações de uso, né? Quais limitações que essa escada traz, né? Entendeu? Ok? Próximo. Fabricante, fabricação, peso, pessoa, carga e isolamento. Então aqui 5.2.2.3.
marcação da escada portátil de uso individual deve conter? Primeiro, a identificação do fabricante com, igual eu falei no slide anterior, né? O nome empresarial e CNPJ, a empresa que fabricou, o mês, o ano de fabricação dessa escada, ok? O peso da escada. Aí isso tá vendo? Aqui um exemplo de uma plaquinha, da primeira placa aqui embaixo aqui, né? Fabricação, lote, ano, empresa e etc, etc, ok? Depois, a identificação da inclinação de uso seguro quando não for óbvia devido à sua construção e projeto. Entendeu? Quando for, tem que trazer lá o ângulo da escada, a inclinação de uso, ok? A indicação da inclinação, qual é o ângulo da escada, né? 65, 80 graus, qual a inclinação, exemplo, tem que marcar isso lá, qual é o ângulo da escada. Na prática, a gente sempre fala muito isso daí, quer dizer, ângulo, a escada não pode estar muito fechada, nem muito em pé, nem muito aberta, né? Muito em pé, ela vai fazer com que a escada tomba, muito aberta, com que ela escorrega, né? Aquelas regras antigas já, os profissionais da segurança já conhecem muito bem isso daí. Mas tem que ter isso definido. Número máximo de usuários simultâneos que pode acessar essa escada, carga mínima suportada, né, que ela suporta, e isolamento elétrico, ok? Então, se é uma atividade elétrica, essa escada também tem que trazer ali, ser classificado como isolamento elétrico. Aí vai usar uma escada de fibra, por exemplo, né, de vidro. A escada de fibra é usado muito aí na área elétrica, então não posso também usar uma escada de alumínio, mas, por exemplo, aí que é uma escada condutor de eletricidade para uma atividade elétrica. Então aí é por isso na análise de risco a gente tem que já vai entender qual o tipo de tarefa, que tipo de tarefa vai ser executada, se tem eletricidade, não tem. E aí o profissional já vai definir também o tipo de escada que pode ser utilizado naquela tarefa, ok? E agora, piso, sapato, amarração. As escadas portáteis de uso individual devem ser apoiadas em piso estável, quer dizer, em piso plano, né? Tem que estar nivelado lá onde você vai apoiar a escada. Possuir bases, ou seja, sapatas antiderrapantes, tá aqui, tem que ter. Ou outra medida que impeça o seu escorregamento. Exemplo, amarração da escada. Ok? Tranquilo isso daí, né? Agora no transporte da escada portátil de uso individual, por meio de hacks ou veículos, deve garantir que ela seja acomodada com amarração para evitar os seus danos. Ou seja, vou transportar lá no veículo, por exemplo, tem que ter um suporte que ela fique bem acomodada e que garanta que essa escada não venha a ser danificada quando transportada. Aqui tem uma questão tem aqui um exemplo de um carro, né? Transporte de carro usado muito na área de elétrica e telefonia. Aqui um colaborador transportando uma maneira correta também de transportar a escada, coloca ela no ombro aqui, né? No meio da escada, né? Entra ali coloca no meio do braço, no meio dos degraus ali, mantendo o equilíbrio ali do peso da escada, uma maneira correta aí de transportar também manualmente a escada. Próximo. Aí nós temos peso do trabalhador, peso do equipamentos e materiais, né? A escada portátil de encosto de uso individual. A escada portátil de uso individual deve ser selecionada considerando o quê? A carga estabelecida pelo fabricante, pelo projetista, de forma a resistir ao peso e aplicado durante o acesso ou a execução da tarefa, considerando o trabalhador, os equipamentos e os materiais. Nós já falamos também anterior isso aí, né? Suportar todo o peso aí, né? Que é a somatória lá do peso do trabalhador, dos materiais, das ferramentas, etc. Os esforços quando da utilização desse sistema de proteção contra a queda. Então ela tem que suportar também, né, aos esforços quando da utilização aí do sistema de proteção contra a queda.
Quando vai na utilização da questão de uma linha de vida, exemplo aí, da amarração, né? E das situações de resgate. Ok? Proibido. Onde que é proibido colocar escadas? Né? Aí a foto já retrata muito bem isso daí. Em passagem em áreas de circulação de pessoas, né? Acessos, por exemplo. É vedada, é proibido a colocação de escada portátil, de encosto ou de uso individual nas proximidades de portas, áreas de circulação, aberturas de vão, exceto quando adotadas medidas de prevenção. É proibido, exceto que medida de prevenção? Se eu vou botar uma escada num local que é de acesso, movimentado de pessoas, eu tenho que adotar alguma medida de prevenção ali. Tem que proibir que alguém também passe naquele local. Então eu vou ter que fazer o isolamento daquela área, isolar ali, para que ninguém venha passar ali embaixo da escada ou venha ali se deparar ali com a escada à sua frente. Ok? Então nós temos que se atentar a isso daí. Então, ele é proibido colocar a escada lá para acessar ou para trabalhar em local de circulação de pessoas, ou quando eu preciso fazer isso, né, obrigatoriamente for preciso fazer isso, eu preciso então isolar, impedir que pessoas também circulem naquele local. Ok? 1 metro acima do travamentos e amarração. Aí fica o seguinte, as escadas portáteis de encosto ou de uso individual deve passar 1 metro acima, né? Lá voltando de novo aqui, conforme a primeira foto, os 3 pontos de apoio. Depois, a escada extensível portátil de encosto de uso individual, quando se tratar de escada extensível portátil de encosto de uso individual, essas devem o quê? Voltando lá. Primeiro, ser fixada a um ou mais ponto. Um exemplo aqui dessa foto aqui no canto direito, né? Ser fixada a um ou mais ponto. E aí fala o seguinte, as guias as guias e travas devem assegurar o travamento entre as partes deslizantes da escada extensível. Aí, questão, conferir, né, os travamentos, se está realmente bem travados, né? Verificar os apoios dessas escadas 1 metro acima. Então é um item aí que temos que se atentar. Estrutura resistente e SPIC, sistema individual contra queda. Na impossibilidade de fixação de um ou mais ponto, aí voltando lá, a escada deve ser fixada em estruturas resistente e estável. Então, por exemplo, se tem a impossibilidade de ser fixada de um ou mais ponto, ela deve ser fixada em estrutura resistente e estável, em pelo menos um ponto de apoio, preferencialmente, pelo menos em um ponto de apoio, preferencialmente no nível inferior. Entendeu? Exemplo, o que ele está dizendo? Pelo menos as duas partes de baixo, os 2 pontos de apoio, que é as duas sapatas da escada, fica apoiada no piso. Em cima, pode ser que até que ela fique apoiada num ponto só. Mas preferencialmente que embaixo ela seja fixada com os 2 pontos, ok? Mas, voltando para a área de prevenção, nós somos prevencionistas. O que é obrigatoriamente? Acho que a norma, o anexo aqui, acho que deu algumas coisas, passou despercebido, do meu ponto de vista. A amarração da escada, a gente tem que criar o hábito de amarrar a escada. Entendeu? Pronto, resolveu tudo isso daí. Escada, mas está bem fixada. Amarrar, não custa nada pegar uma corda e fazer uma amarração dessa escada. Vai evitar que a escada escorregue, vai evitar, provavelmente vai evitar boa parte dos acidentes que acontecem aí com questão de escada. Questão de amarração é primordial. Se atentarmos, nós profissionais de segurança, colocar isso, amarrar isso na área de risco, obrigatoriamente realizar a amarração da escada. Tá? Isso tem que ser um ponto-chave aí. Nós não podemos deixar passar despercebido. Em situações especiais, em função da geometria do local, dos apoios da escada ou de outras medidas de prevenção adotadas em que a escada não puder sofrer deslocamento durante a execução dos trabalhos, poderá ser dispensada a sua fixação. Aí então, no caso, permanecendo neste caso, o trabalho conectado a um sistema de proteção individual. Não consigo trazer uma segurança
100% para escada, dependendo do layout, o local é complicado, não vou conseguir ter esses apoios da escada, né? Não consegue apoiar no nível inferior nem superior, né? Ficou meia bamba lá, né? Meio complicado. Então, aí nesse caso a norma já disse, tem que colocar a linha de vida e colocar o trabalhador ali conectado ao sistema de proteção individual contra a queda, né? O cinto de segurança, a linha de vida vertical, né? E preparar essa área aí, colocar essa segurança ali para o trabalhador. E aí estamos caminhando para a reta final. Limitador de fim de curso, né? Escada portátil de encosto, precisa ter esse limitador de fim de curso. E aí, próximo slide. A escada tem que respeitar esse mínimo aí. Quando ela tem não tiver o limitador, preciso respeitar essa regra de 1 metro de abertura. Ela não pode passar de 1 metro entre uma parte e a outra. Precisa ter, no mínimo, tá? Entre uma e outra, tem 1 metro ali de segurança. Quando a escada extensiva portátil de encosto de uso individual não possuir o uso limitador de fim de curso, deve dispor de um mecanismo alternativo que assegure que a sobreposição mínima de 1 metro entre os lances quando totalmente estendido, quando totalmente aberto. E aí, como é que eu faço? Se eu não tenho limitador, eu tenho que botar algum sistema, colocar ali uma corda, bolar ali uma amarração, de maneira que o trabalhador não consegue mais abrir essa escada e mantendo sempre 1 metro de sobreposição, ok? Próximo slide, limitador de abertura totalmente aberto, aí na escada autossustentável, né? A escada portátil autossustentável de uso individual, a escada portátil de autossustentável de uso individual deve ser utilizada somente com os limitadores de abertura operante e na posição indicada pelo fabricante. Tem que ver na posição que está indicada e totalmente aberta ali, garantindo a estabilidade dessa escada. Lembrando, né, sempre um trabalhador aí também segurando essa escada, ok? Preferencialmente. Estabilidade. Que seria então o último item aqui do anexo 3. O emprego de ferramentas e materiais para execução do serviço quando da utilização da escada portátil autossustentável de uso individual não deve comprometer a sua estabilidade e, se apoiados nas escadas, devem estar protegida contra quedas acidentais. Eles devem estar amarrada de um jeito que essas ferramentas ou que esse material não venha cair da escada e por exemplo, que essas ferramentas ou materiais, um exemplo aqui, não venha comprometer o que? A estabilidade da escada. Nós temos um exemplo aqui que foi colocado um suporte aqui, né? Colocou ali uma caixa de ferramenta e o trabalhador ali está sob a escada, né? E com uma caixa ali apoiada, foi colocado ali uma aba de apoio ali, podemos assim dizer, né? Um apoio ali para colocar ali a caixa e etc. Mas tudo isso tem que ser verificado se esse apoio não vai comprometer o quê? A estabilidade da escada, se atentar com relação a isso daí. E também se voltando aqui, ó, coleção de escada portátil de uso individual deve comprometer a sua estabilidade, ser apoiado nas escadas, deve estar protegido o quê? Contra quedas acidentais, né? Que essas caixas, que essas ferramentas, que isso aqui não venha, tem um jeito que ela não venha cair também acidentalmente ali e atingir alguém que esteja passando ali próximo a esse trabalho, ok? Mas lembrando, e tudo isso, nada disso pode comprometer a estabilidade da escada. Ok, pessoal? Então é isso daí. Vou ficando por aqui. Peço a você mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, assine o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, deixe seus comentários, deixe o que você achou da apresentação desse vídeo, desse anexo 3 da NR35. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e também contribuído com a prevenção, no avanço da segurança e saúde no trabalho, né? Mais um reforço a mais aí, na atualização da NR35 foi publicado em dezembro.
E mais um anexo aí, agora sim, né, especificamente trazendo aí as medidas preventivas para a atividade aí com escada, ok? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e não esqueça pessoal, preciso que você se inscreva aqui no canal. Um forte abraço.